Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Salve, salve, nação cuscuzeira! Ihu! Tamo de volta aqui em mais o quê? Um cuscuz com espiritismo, meu amor. Respeitem. Chegamos em mais um mês de dezembro e nada melhor iniciar com o quê? A apresentação. Quem é ela? Quem é ela? Sou eu, gente, esta singela camponesa, esta singela locutora que vos fala, Paloma Benício. Como diz Britney, estou de volta. Então, eu quero convidar a nossa querida Carol para fazer a nossa prece inicial, porque a gente tem que começar como, gente? Harmonizando com uma bela prece. Carol, você está entre nós, minha cara? Pois venha e faça uma bela prece. Estamos aqui. Adorei o querida, viu? Continue assim. Eu gosto dos agrados. Boa noite a todos, a todas que estão aqui nos ouvindo o Cuscuz com Espiritismo. E estamos no mês de dezembro, um mês tão maravilhoso, tão leve para todos nós. Então, vamos nos permitir envolver pelas melhores vibrações vinda do Mestre Jesus. Você que está no ônibus, que está em casa, aonde estiver, se puder se conectar com o Altíssimo, se puder fechar os olhos, vamos começar a nossa prece, desacelerando um pouco os pensamentos, a respiração, e pedir a Jesus, pedir ao nosso Pai Criador, um programa maravilhoso, que nosso querido amigo Alcides seja envolvido pelas melhores vibrações, que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos também ser envolvidos, ser amparados, auxiliados, e pedir que essas boas vibrações que está indo para tão longe através das ondas do rádio, abençoar cada um que está na sua casa, que está no seu trabalho, que está onde estiver, que possa sentir essas boas energias vindo do Cristo. Que tenhamos um programa maravilhoso, que os benfeitores dos lados humildes possam estar conosco, mantendo todo o nosso encontro, as boas vibrações. Fica conosco, Jesus, que assim seja. Que assim seja. E aí, galera? Bora harmonizar. A gente sabe que o nosso planeta, nessa época de dezembro, como disse a Carol, está mais leve. Mas bora animar um pouco, dar um toque de leveza e calma e harmonização no nosso encontro. DJ JP, arrocha, rapaz, solta o som. Eu ouço, você ouve e a gente curte. Noite igual não haverá nesse mundo, e o céu não brilhará outra vez igual. Dia de festa, sideral, anjos cantando, é Natal, nasceu o Cristo, o Mestre irmão, para mostrar que no coração
sem cor, sem raça, sem distinção, te damos graças, ó Mestre irmão, por nascer entre nós a cada dia que vem, junto com o sol, trazendo paz e esperança de ver outra noite igual. Holy night, never will man see the sky so bright, we'll never see anything alive. It's time to celebrate. Holy night, angels keep singing. Christmas night, we now have Jesus, and He has come. He'll show the way to His holy heart. He is bringing new life to everyone, no matter who they are. He's the one. We thank you, Jesus, oh chosen one. From now on, you'll be born at every sunrise that comes each and every day to bring us peace and the hope we can see one more Christmas E aí, galerinha encarnada e desencarnada, tudo bem com vocês? Ai, gente, como diz Mariah Carey, ela já descongelou nesta época natalina e tudo que ela quer neste Natal é o quê? Não é você não, querido. É evangelização mesmo, hein? E hoje, o nosso cuscuz está com um tempero muito especial. Mas ele está agradando a todos, viu? Tem com passas e sem passas. Já que você não preparou o seu cuscuz, que tal preparar água fluidificada para dar aquele tomperro? Vamos dar um tomperro. Mas hoje nós estamos recebendo novamente o nosso querido convidado, seu Alcides, palestrante. Ele é do Centro Espírita Lar dos Humildes. Um beijo, um cheiro e um cuscuz com queijo para a galera do Centro Espírita Lar dos Humildes. Gente, ele vai apresentar o tema de hoje sobre o quarto Rei Mago. Então, se você está curioso ou está curiosa, se liga, hein? Vem aí o quarto Rei Mago. Seu Alcides, as melhores vibrações para o senhor. Sinta-se à vontade e vamos ouvir o seu Alcides, galera. Seu Alcídio, o senhor está entre nós. Liga o microfone e diga, estou. Desculpe, cheguei.
Obrigado, Paloma, obrigado, amigos. Desejo a todos e a todas que estão nos acompanhando nesse momento uma noite de muita paz, com uma música, né, que acabamos de ouvir, Noite Igual, belíssima música, não é? Que acabamos de ouvir. E como estamos já vivendo o período do Natal, sentimos no ar aquela mudança, algo assim diferente, não é? Tão diferente que os historiadores do cristianismo, eles não conseguiram até hoje entender como que os momentos que antecederam a chegada do Cristo, houve uma mudança radical no Império Romano. Então, eles que viviam de guerras e de violência, de repente, no governo de Augusto, houve uma paz em Roma nunca encontrada antes, não é? Então, a espiritualidade explica que era por causa da chegada do Mestre. A Terra precisava entrar num clima menos belicoso, menos sangrento, para que ele pudesse aqui chegar. E nós sentimos isso quando chega o mês de dezembro. Há uma mudança total nas pessoas, todos querem ajudar, todos querem auxiliar os mais necessitados. Então, é um período realmente que podemos antever o futuro da Terra, quando a Terra for o Natal todo dia. E vamos conversar hoje sobre o quarto mago. O quarto mago que provavelmente a maioria não tem ouvido falar dele. Não tem ouvido falar porque a história dele é bem diferente. Tá? Ele se chamava Artaban, ele era muito rico, além de astrônomo, né, que os magos eram astrônomos, ele também era médico e possuía uma riqueza muito grande, um palácio na Pérsia, mas era um estudioso dos astros, né? E ele, então, certa noite, ele descobriu no céu uma estrela diferente. E como ele fazia parte de uma sociedade, de uma seita, né, tipo esotérica, ele reuniu esses amigos e disse para eles que essa estrela tinha um significado especial. Ela estava querendo informar que brevemente surgiria na Terra o Rei dos Reis. E como ele se correspondia com Baltazar, Gaspar e Melchior, aqueles conhecidos 3 reis magos, não é? Que na realidade não eram reis, eram simplesmente magos, né? Estudiosos dos astros, porque imagine se eles fossem reis, deixariam os seus países para enfrentar uma vereda em pleno deserto, arriscando suas vidas. Certamente eles seriam seguidos por exércitos, né, se fossem reis. Mas eles eram simplesmente magos, estudiosos, né, dos astros. E ele, então, se desfez, né, Artaban se desfez de grande parte da sua riqueza e comprou 3 pedras preciosas, uma safira, um rubi e uma pérola. E ele reservou esses 3 presentes para o Messias que estaria nascendo. E empreendeu uma cavalgada, ele estava a cavalo, levando mantimentos, levando medicamentos e as 3 pedras preciosas. E encontraria com os 3 magos, né, já citados, Baltazar, Gaspar e Melchior, num determinado trecho de uma estrada no deserto. Já estava tudo certo. Ele deveria se encontrar com a caravana até meia-noite. Caso ele não chegasse meia-noite, a caravana seguiria sem ele.
E ele, então, teve que viajar um dia, uma noite, melhor dizendo, mais um dia, para chegar meia-noite no local combinado. E ele disparou o cavalo, né? E quando faltavam somente 3 horas para ele chegar ao local determinado, numa curva da estrada, né? Aquela estrada de areia branquíssima à noite com o luar, o cavalo parou, o cavalo estancou e ele viu que na estrada estava um homem caído. Ele desce do cavalo, vai até ele era médico, e observou, pelos seus dados, que aquele homem estava morto. Ele estava com a pele muito ressecada e muito pálido. E ele, então, resolveu montar no cavalo para chegar a tempo de encontrar a caravana com os 3 magos. Só que quando ele se virou para subir no cavalo, ele sentiu que a mão do homem puxava sua veste. Aí ele percebeu que o homem não estava morto. E como médico, ele resolveu ajudar aquele homem. Então passou ali algumas horas, dando-lhe água, até que o homem retornasse o seu vigor natural. Ele então deixou mantimentos e os medicamentos e foi adiante. Só que quando ele chega no local, a caravana já tinha partido. Ele ficou profundamente triste, não é? Mas havia feito uma boa ação. E, vasculhando o local onde eles estavam acampados, ele viu um pequeno pergaminho que estava escrito dizendo para eles que, infelizmente, eles não poderiam esperar mais. E eles seguiriam pelo deserto e que ele viesse atrás para encontrá-los. E ele raciocinou: como é que eu vou poder alcançar essa caravana com um cavalo tão cansado, de quase 2 dias de marcha acelerada, ainda mais no deserto? Nós sabemos que no deserto o cavalo não suporta. O animal do deserto é o camelo. E ele não tinha camelo. Ele então resolveu voltar, vendeu outra parte dos seus bens e comprou camelos, comprou mantimentos, não é? E saiu agora à procura dos magos, né? Dos 3 magos. E ele seguiu o caminho até que ele chega numa determinada cidade, uma vila, né? Um vilarejo, e ali era a noite. Ele, então, caminhando, estava tudo deserto, quando, de repente, ele entra numa cabana e viu uma jovem mulher com uma criança no colo. E ele, então, conversa com essa jovem, perguntando, não é, se ela tinha visto os magos. E ela disse que sim, que eles tinham passado por ali, mas que já haviam partido já há um bom tempo. E quando ele estava conversando, a criancinha que estava nos braços dela começou a sorrir para ele, estendendo os braços. E ele ficou muito comovido com aquilo. E quando ele ia pegar a criança, ele ouviu uma gritaria, desespero, corre, corre. E ele vai até a porta, porque não havia janela naquela casa praticamente de palha, quando ele vê soldados de Herodes entrando naqueles casebres e matando as crianças. Aí a jovem mãe vai para um local bem escuro dentro da cabana. E ele vai para a porta. Vai para a porta e pega a Safira e fica com ela na mão. Quando chegou um soldado, que era oficial, e mandou que ele saísse da porta, ele disse: não, meu amigo, eu estou aqui. Ele procurava, né, manter a calma, que não, ele não estava calmo, mas ele tinha que ser calmo naquele momento. Ele, então, com a Safira na mão, ele fala para o oficial que ele estava ali somente aguardando a chegada de o soldado a quem ele iria presentear com aquela joia, desde que ele não entrasse naquela choupana. O soldado, quando viu o brilho do luar na Safira,
ele não pensou outra coisa. Pegou-a e disse para os demais soldados: vamos, aqui não tem mais ninguém. Aí a jovem mãe se ajoelha em lágrimas e agradece ele por ter salvado a vida do seu filhinho. E agora ele só possuía 2 joias, não é? O rubi e a pérola. Mas assim mesmo ele resolve continuar, não é? Até que ele chega numa determinada cidade aonde havia muita necessidade, aonde a fome, a miséria, não é? A doença. E ele, como médico, que era um médico humanitário, ele resolveu ficar ali para ajudar aquela gente humilde. E começou a cuidar de um, cuidar de outro, alimentar a um, socorrer a outro, até que ele consegue ir a Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, ele não encontrou a família, né? A família sagrada, que ele já sabia, que era José, Maria e Jesus. E ele, então, sente a aproximação de muita gente correndo por Jerusalém. Era uma tarde, e o desespero, as pessoas correndo, quando ele para uma pessoa e pergunta: o que houve? Por que essa correria? E a pessoa disse para ele: é porque 2 ladrões agora estão sendo crucificados nesse momento, e um terceiro, que é um homem santo e que só ajudou, mas que está sendo crucificado por causa das intrigas do Sinédrio, né? Da cúpula religiosa judaica. E ele, então, resolve seguir para salvar Jesus. Ele disse: olha, eu ainda tenho, né, a gema preciosa. E naquela cidade que ele ficou, ele teve que usar o rubi para poder ajudar as pessoas. Então, agora ele só tinha a pérola. E ele, então, disse: não, eu vou até lá e com essa pérola eu vou comprar os soldados e vou libertar Jesus. Já haviam se passado 33 anos e ele ficou servindo, ajudando, né? E não encontrava Jesus. Até que ele chega nesse dia e soube da notícia triste. E quando ele já estava saindo para ir ao Monte do Calvário, ele vê os soldados arrastando uma jovem, estava muito machucada, a roupa estava em frangalhos, tinha mancha de sangue, e essa jovem gritando, pedindo socorro. Quando viu Artaban, ela fez um esforço muito grande e se jogou nos pés dele. Se atirou nos pés dele, pedindo socorro, que o pai dela também era da Pérsia e que era um homem rico, mas que perdeu tudo, porque ele era muito bom e ajudava as pessoas. E agora eles estavam levando ela para vendê-la como escrava para receber o dinheiro da dívida. Ele olhou para aquela joia, né, para a pérola, e disse: eu talvez não possa mais salvar Jesus, mas eu acho que eu posso ajudar essa jovem. E entregou para ela a pérola, e ela chamou os soldados, não é? E disse: olha, está aqui o dinheiro do meu pagamento. Aí eles aceitaram e se foram, deixando ela, né, livre. E ele, então, resolveu seguir com ela até o Monte do Calvário. Quando, de repente, tudo escureceu, o chão começou a rachar, as casas começaram a rachar também, e um pedregulho cai em cima dele, na cabeça, e começa a sangrar. Ele, então, caído, ele encosta a cabeça no colo da jovem, né? Ela cede as suas pernas para que ele deitasse, e o sangue escorrendo, e ele começa a chorar, a dizer que não pôde fazer nada, não pôde chegar a tempo em Jerusalém, lá em Belém, para ver o nascimento, não conseguiu chegar em Nazaré, não conseguiu chegar em Jerusalém,
e agora ele se sentia totalmente derrotado. Quando ele ouve uma voz que disse assim: Artaban, quando viste alguém enfermo, deste socorro. Quando viste alguém com fome, deste de comer. Quando viste alguém com sede, deste de beber. Quando viste alguém condenado injustamente, deste a liberdade. Quando viste alguém a perigo, ofereceste ajuda. Em verdade vos digo que quando fizeste tudo isso a um dos meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Nesse momento, uma alegria radiante iluminou a face de Artaban. Um suspiro longo e aliviado saiu de seus lábios. Aquela longa viagem de 33 anos, assim como a sua vida, terminara. O quarto mago finalmente encontrara seu rei. Então, essa é a nossa mensagem de Natal aos nossos ouvintes, né, da rádio, do Cuscuz com Espiritismo, né? Lembrando que talvez seja este Natal aquele Natal mais difícil para a maioria, porque estamos vivendo um período de fome, de doenças, muito parecido com aquele que Artaban encontrou há 2.000 anos atrás, 2021 anos atrás. Então, a receita de Artaban deve ser seguida por nós. Se o nosso Natal não puder ser aquele Natal de outras épocas, com fartura, vamos pelo menos ajudar aqueles que nada têm, né? Se nós temos almoço, café e janta, e a maioria não tem nos dias atuais, então juntar um pouquinho de dinheiro, juntar outros amigos, não é? Levar cestas básicas, levar alimentos, não é? Preparados já para aqueles que estão nas ruas, é algo muito interessante. Dona Susana Mouzinho, há uns 40 anos atrás, ela era uma senhora lá do Rio de Janeiro, mas que convivia muito com Chico Xavier. Inclusive, foi ela que levou o retrato de Carlos Chagas para que o Chico fizesse, o Chico pediu a ela, disse para a Dona Susana, lá na Praia Vermelha, na praça, tem uma estátua de Carlos Chagas. Por favor, peça um pintor que pinte o rosto dele e traga. E quando ela chegou lá com essa pintura, ele escreveu atrás, André Luiz. Né? Então, ela foi que levou para ele o quadro, que em seguida ele deu de presente para ela. Então, a Dona Susana Mouzinho, não sei se eu tenho tempo ainda, tem? Tenho, Paloma? Então, a Dona Susana Mouzinho, ela certa vez, conversando com o Chico, ela perguntou, Chico Xavier, é verdade que na noite de Natal, entre 24 para 25 de dezembro, Jesus se aproxima mais da Terra? E ele disse, sim, minha irmã. Entre 11 horas da noite até o amanhecer, ele vem. Só que a maioria das pessoas não vem por causa da vibração dele. Mas pode ter certeza que aqueles que saem para socorrer os mais necessitados sentem a presença dele. E ela disse que a partir desse Natal, desse dia que ela conversou com o Chico, no próximo Natal ela passou a fazer isso. Então ela formava um pequeno grupo para não assustar as pessoas na rua e levavam, né, coisas de Natal, de alimentos, chocolate quente. E ela contou que certa vez na estação do Rocha há uma linha férrea que divide, né, as duas partes do bairro. E há um túnel por debaixo. E eles pararam ali e viram um homem deitado, sozinho, na noite de Natal. E eles chegaram para ele e acordaram, ele ficou muito assustado, mas depois eles acalmaram, né?
e deram para ele aquelas guloseimas, roupas, né, lençóis. E ela perguntou: qual é o nome do senhor? Ele disse: meu nome é o nome de apóstolo, meu nome é Tiago. E ela disse: por que o senhor está aqui na noite de Natal? Ele disse: é porque eu morava em Campos, era pedreiro, quando certa vez eu caí de um andaime. E, a partir daí, eu não pude mais trabalhar. E, para não ser um peso para eles, eu juntei um dinheirinho para vir para o Rio de Janeiro e aqui tentar conseguir alguma coisa, mas já tem alguns anos e eu não consegui nada. Então, eu passei a viver na rua, não é? Aí elas saíram, chegaram no Cais do Porto, e lá no Cais do Porto ela viu uma senhora deitada, né, debaixo de uma marquise com uma menina. E eles chegaram, a menina dormindo, não acordou, e eles perguntaram: o que a senhora está fazendo aqui com essa menina? Ela disse: é minha filha, eu vim tirá-la do abrigo para ela passar o Natal comigo. Só que eu não consegui chegar a tempo para pegar o ônibus, o último. E nós resolvemos passar a noite aqui. No dia seguinte, quando ela acordasse, que a mãe não podia comprar. Então vejam que essas pequeninas coisas para nós talvez sejam muito grandes para eles, não é? O simples conversar, apertar a mão, não é? Trazer a mensagem de Jesus na noite de Natal representa muito. Nós, uma vez por semana, nós ajudamos um companheiro no trabalho de rua, de alimentação. Ele faz de segunda a sexta, nós aqui em casa fazemos a quinta-feira. E eu fiquei assim porque desde o início da pandemia, graças a Deus, nós não paramos. E eu não vi nenhum deles contrair a Covid. Aí eu fiquei intrigado e, conversando com esse amigo, que se chama Bené, eu disse: Bené, essa gente aqui, eles andam sem máscara, eles andam de qualquer maneira, eu não vi até hoje nenhum deles pegar a Covid. Ele disse: Alcides, é porque ninguém aperta a mão deles. Ninguém chega perto deles para abraçá-los. Então, eles vivem como protegidos, não é? Então, eu tenho certeza, não creio não, tenho certeza que a mensagem de Jesus é essa, é de nos tornarmos mais solidários, principalmente depois desse período longo, né, de separação, de isolamento. Nós precisamos ser mais fraternos, precisamos nos aconchegar mais uns aos outros, porque não sabemos, não é? Quando partiremos. Então, para nós, devemos ter isso como algo muito importante. Então, meus amigos, eu só tenho palavras de gratidão por esse momento, tá? Espero que essa história do quarto mago possa trazer para vocês no Natal uma reflexão diferente, tá bom? Fiquem com Deus, com Jesus, e até a próxima. Excelentes colocações, seu Alcides. Natal é amor, gente. A gente reunir ao lado da gente, de quem a gente ama. E também de reunir a família. Família também, ela é boa reunida. Então, para a gente celebrar o nascimento de Jesus, Jesus é estar dentro de nós e é isto. Mas, sem mais delongas, eu gostaria de chamar Alô, Alô, DJ JP, para trazer aquela explosão de quê? Felicidade, animação com a próxima música. Arrocha, DJ. Sabe por que você ouve a nossa rádio? Não! Aqui toca a música que você gosta de ouvir. Tem promoção, informação, alegria, os melhores locutores e muita diversão. E você ainda pode participar. É ou não é uma boa? 1001 motivos pra você ouvir. Eu ouço, você ouve e a gente curte. Essa é a sua rádio.
O que divisam esses olhos límpidos que revelam céus na terra e anjos nas feras? O que plasmaram essas mãos perfeitas que elevam os caídos e curam feridas? Fronte de anjo, alteia a virtude, captando as divinas revelações. Voz sublime, harmonia, ensinando o inovidável às multidões. De ti emanam místicas virtudes. Quando tua boca se abre, Senhor das estrelas, de ti emanam místicas virtudes. Quando tua boca se abre, Senhor das estrelas, o que fizemos, o que fizemos, trespassamos o coração, perfuramos os pés e as mãos, surramos os olhos, espinhamos a fronte altiva e quisemos calar a voz do Senhor das estrelas. Força do perdão, lição derradeira, coroando um evangelho de morte em luz. Questão de tempo, o tempo da paz que vibrou nas oliveiras e fulgurou na cruz. E aí, meu povo, bora pro Pinga-Fogo, Alcides? É o Pinga-Fogo do amor, viu? Não se preocupe. Temos algumas perguntas feitas pelos nossos queridos ouvintes que estão aqui com a gente. E é uma história, Alcides, que muitos não conhecem. É pouco citada, é pouco falada, tanto na Bíblia, né, como nos templos religiosos. Você poderia nos dizer onde é que podemos ter acesso a essa história, ler? Essa história é um conto, né, americano, que, inclusive, na década de 30, foi feito um filme, né, O Quarto Mago, e anos depois, deve ter uns 10 anos, surgiu uma nova versão desse filme, tá? Vocês podem procurar na internet, tá? O Quarto Mago. Inclusive, é uma produção muito bonita, é um filme que realmente toca muito mais do que eu falei, não é? Porque também o nosso tempo não permitia. Então, procurem na internet, né? Principalmente no Google, e talvez vocês encontrem. Eu vou buscar também qualquer coisa e depois eu boto para vocês, tá? Olha aí, dica de... Pode falar, Alcides. Realmente, eu peguei o conto, não é? Mais ou menos o que fala a história do Quarto Mago. Mas existe um filme muito bonito, tá? Fica aí de dica para entretenimento no final de semana. Tem um recesso batendo na nossa porta. Isso. Né? Mais filmes aí para a gente entrando nesse clima natalino. Alcides, foi feita uma pergunta que é a seguinte: por que não é falado muito sobre a respeito do Rei Mago, do quarto Rei Mago, na história da Bíblia? E nem é muito citado nos estudos. Não aparece na Bíblia, meus amigos, porque realmente é um conto, não é? É uma ficção.
Não tem comprovação de que realmente existiu esse quarto mago, mas fica como um forte exemplo para nós a história dele. Ele não conseguiu levar os presentes no nascimento, mas ele distribuiu em toda a sua vida aqueles presentes para os outros. E Jesus, no final, diz para ele: olha, toda vez que você alimentou, toda vez que você curou, toda vez que você deu de beber a um desses meus irmãos, foi a mim que me deste. Então, não procurem na Bíblia, que vocês não vão encontrar, porque é uma ficção, tá? Se tiver existido realmente, nós não temos como comprovar através de dados históricos, tá? Mas é uma belíssima história que realmente toca o nosso coração. Alcides, eu achei interessante que a gente gosta desse negócio, né? Da onde é que tirou? Quem foi, né? Aí gera essas dúvidas. Infelizmente, não temos, assim, nada histórico, né, que possa confirmar, não é? Mas, realmente, é tocante a história dele, né? Se existiu ou não, não temos como comprovar. Mas fica o ensinamento, né? Fica o ensinamento, né, como exemplo para nós. Por sinal, ontem, você falou... um trecho me lembrou de uma parábola do bom samaritano, né? Me deixe comer. Exato. Né? Exato. A Isabel está com a mãozinha levantada. Tem uma parábola de Jesus, né? Que eles chamam, né, de parábola do fim dos tempos, não é? Em que Jesus, né, ele separa a direita e a esquerda, né, os bons e os maus. E aos bons ele diz: vinde a mim, vós que deste de comer, deste de beber, né? Que me vestiste, que me deste abrigo, foste me visitar. E eles perguntam: Senhor, quando foi que nós fizemos isso? A gente não te viu? Ele disse: não, toda vez que fizesse um desses pequeninos, foi a mim que o fizeste, né? E o contrário com aqueles que não fizeram. Então, na realidade, uma parábola que Jesus contou para mostrar que o mais importante é a caridade, porque quando ele conta essa história, ele não diz: vinde a mim, vós que tiveste muita fé. Ele diz: vinde a mim, vós que alimentastes, que vestistes, não é? Que visitastes. E não fala em fé, ele fala em caridade como a maior virtude nessa passagem. Tá? Verdade. Isabel está com a mão levantada, vai cair o braço. Fala, Isabel. Pois eu acho tão engraçado, assim, quando a gente tem um feeling, né, um pensamento similar, porque nós três estávamos pensando exatamente a mesma coisa, Alcides. Quando você começou a história do quarto rei mago, pode ser uma ficção, pode ser uma realidade, pode ser o que for, pode ser um mito criado. Mas, em verdade, ele nos traz vários ensinamentos. Um deles é o que já foi citado agora há pouco, a parábola do bom samaritano, que a Carol falou. Porque, no início, todo o trajeto do Artaban começa com o quê? Com um homem caído na estrada. Ele foi samaritano. Caído, né? Exato. E ele poderia ter ido embora. Ele tinha um compromisso, né? Como fez o sacerdote e o levita. Mas não, ele fez como bom samaritano. Ele desceu, foi até lá. Quando ele viu que o homem não estava morto, ele ficou e perdeu o encontro. Se ele tivesse ido encontrar os 3 magos, ele chegaria lá no nascimento. Exatamente. Mas aí ele teria deixado de salvar tantas vidas, né? A gente né? vive entre escolhas, né? A escolha do eu, o meu ego, o meu eu pessoal, ou o próximo. Isso. Então, Artaban passou o tempo todo, ele tinha um propósito. O propósito dele era quem? Era ver o Messias. Isso. Era o propósito dele. Mas apareciam tantos outros para ele socorrer no caminho, que ele vai fazendo um caminho muito mais glorioso. Tanto é que o mestre foi quem veio buscá-lo, né? Foi o mestre que veio acolhê-lo naqueles momentos derradeiros. Então, isso vai mostrando para a gente que a gente pode ter várias joias, como o Artaban. A gente pode ter a safira,
A gente pode que ele usou para salvar uma criança desconhecida, de repente uma escrava, de um servo. Com certeza, com certeza. Ele utilizou o rubi para ajudar toda uma comunidade de gente faminta e miserável. E ele usou a pérola para salvar uma jovem de ser escravizada. Pessoas para ele, quem são essas pessoas? Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Não era o que Jesus falava? Isso. Todos que vêm à casa de meu pai, que fazem os seus... Fazem a vontade do pai. A vontade do pai, exatamente. Com certeza. São meus irmãos, Isso, são minhas irmãs, minha mãe, meu pai. Então, você vai ampliando esse nosso conceito, que a gente no Natal, a gente fica tão preocupado, né, Alcides? Com a mesa farta. A gente fica preocupado com a ceia. Que a gente, o pobre do peru, coitada. Eu lembro daquela... Você sempre conta aquela fábula, né? No final de ano, a fábula do peru, que é muito engraçada. No domingo o Marcel falou, né, que o peru tem muita raiva de Jesus, né, do Natal, porque ele é o sacrificado, né? Coitado, não tem nada a ver com o peru. Agora, como é que a gente... Olha, quanta incoerência, né? Eu também já vivi essa incoerência, né? Quando era criança, adorava comer peru no Natal, né? Porque a gente não tinha dinheiro, mas comia um franguinho. Como é que Jesus ficaria feliz sendo reverenciado com a mesa cheia de animais mortos? Tem que pensar nisso, né? Será que ele ficaria feliz vendo seus irmãos inferiores ali servindo de repasto para a gente? Mas é uma questão muito polêmica, né? É uma reflexão de cada um, né? A gente respeita quem ainda usa, quem gosta, e que deve continuar, se vai lhe fazer falta. Não se privem disso só para afirmar que é cristão, não. Às vezes a pessoa come o peru e é muito humana. E tem outros que não comem e são desumanos. Então, o importante é ser humano, é ajudar o seu próximo, tá? A diferença está nos objetivos, né? Isso. Aí você comentou também outra parábola, viu, Carol? Que está em Mateus 25, que é justamente do final dos tempos, né? Então, essa parábola é interessante, que ela vai se assemelhar à do joio, à do trigo e à do joio. Porque vai falar sobre separação, sobre divisão. Então, nesse momento, a gente sabe, todo mundo já sabe que não é uma data precisa, não é isso, Alcides? Comenta um pouquinho sobre essa data de dezembro para a gente. Não, inclusive o próprio Marcel disse, né, que o nascimento de Jesus, segundo a realidade, foi 6 anos antes, né? Então, a Igreja Católica procurou colocar nessa data, porque era um período do ano que havia muitos bacanais, muitas festas, né, regadas a vinho. Então, para que isso moderasse, para que as pessoas se acalmassem, eles instituíram, né, que Jesus nasceu de 24 para 25 de dezembro. Mas não há confirmação, né, histórica, porque também não temos documentos. Mas essas fontes espirituais dizem que foi 6 anos antes, foi mais ou menos no dia 9 de abril, e não 24 para 25 de dezembro. Né? Então, na realidade, ele não desencarnou com 33 anos, mas sim com 39. Não é? Mas tudo isso não importa. O que importa é que o Natal seja para nós um símbolo de transformação. Exatamente, né? exatamente. E pensemos mais na gente e mais nos outros. E é esse período, né, Alcides, você vê que nós abrimos mais os nossos corações. Com certeza. A gente sai da nossa clausura individual, da nossa bolha existencial, e passa a colocar uma pitadinha, as meninas estavam falando no comecinho, né? Uma pitadinha nessa nossa coisa. Vida. Já é alguma coisa. Eu pode falar. Eu estava hoje conversando com o Bené, né, lá na rua, né, servindo o alimento, e a gente percebeu que caiu muito a quantidade, diminuiu muito, porque tinha dia que tinha 40, às vezes 50. Então, no início de dezembro, caiu para 20, tem dia que é 15. Por quê? Tem muita gente dando comida na rua. Mas quando termina o Natal,
volta a tudo que era. Mas já é alguma coisa. Pelo menos essas pessoas já estão fazendo no mês de dezembro, já é algo muito bom. E elas vão pegando o gosto pela coisa e depois passam a fazer diariamente, não é? Uma das pessoas que já desde que começamos esse trabalho, eu pelo menos fiquei muito sensibilizado, e aqui, infelizmente, eu tenho que falar, não é? É um empresário, dono da rede App Vida, e ele vai com a mulher e o filho servir numa Kombi. Isso já há muitos anos. Ele serve café da manhã, às vezes ele serve jantar, almoço. Então, se os empresários, né, pensassem nisso um pouquinho, quem sabe se isso não aliviaria muito mais, não é? A fome no nosso país. Com certeza. E a gente sabe que nós temos proporções de ser um país de grandes riquezas. Temos alimentação demais, meu Deus do céu. Demais, demais. Falta só a gente deixar a ganância, né? A ganância. Mas, assim, nesse momento, né, Alcides, o clima, as vibrações revestem o planeta, propiciam que Jesus possa nos visitar. Na verdade, é isso, né? A gente sente que há uma mudança no ar, né? Há uma mudança na psicosfera do planeta. As pessoas se tornam mais fraternas, né? Mais unidas. É a presença de Jesus. Não a presença física perto, mas a mensagem dele nos toca. Isso. Nos toca profundamente. Então, isso faz com que a vida fique melhor nesses dias, não é? Mas um dia viveremos o eterno Natal. E é como, só para fechar o raciocínio de Mateus, né, que Jesus deixa registrado no evangelista Mateus, no seu capítulo 25, é que, exatamente como você falou, reforçando essa ideia, que Jesus fala que a cada um que nós tivermos vestido, alimentado, visitado em cárcere ou doença, a cada um é a ele que visitamos, é a ele que ajudamos. E aí reforça a ideia da caridade que Kardec falou, só tem uma salvação. Qual é a salvação, Carol? Fora da caridade, né? Não há salvação. Então é isso. Eu acho que fazer das considerações, né, Carol? A gente... Isso. Alcides, agradecemos demais sua companhia. Muito bom tê-lo aqui. Eu queria ter essa parte da Alcides. Você dá um pouquinho da sua parte? Pergunta a Sandra. Que come o cuscuz comigo. Olha, não se subestimem. Mas o interesse, assim, né? Vocês devem ter notado assim uma tristeza no meu olhar, não é? Ela viajou hoje para Natal, me deixou aqui sozinho com o Oliver. Sandra, você está nos ouvindo, por Ela favor. Deve estar ouvindo. E a gente falando assim, né, sobre Natal, a caridade, em Fortaleza, né, quem mora no município de Fortaleza, tem projetos que na noite de Natal, que as pessoas vão às ruas levar alimentos, ceia para aqueles que não têm nem aonde morar. Eu já participei de um projeto desse, acho que até a Isabel lembra. Gente, é muita gente, é coisa assim enorme. Acho que fica lá na Praça do Graças BNB. a Deus, começa lá. É grande. E o clima é maravilhoso, realmente o clima, a vibração Contagia, né? Demais, é muito bonito. E usando um jargão, né, Carol? Quem tem fome tem pressa. Isso. Quem tem fome tem muita pressa. Muita pressa. Alcides, então é isso. A gente agradece demais e apareça, viu? É sempre bem-vindo. Eu só venho quando me convidam. Eu tenho uma história muito bonita do Simão, né? O Cirineu. Quando for possível, né? A gente vem contar, tá bom? Então deixa aí, viu, minha gente? Para o Alcides contar essa história pra gente. Então, Isabel, cuida na prece. Ok, mais uma vez agradecendo a todos que se encontram aqui, a todos os nossos ouvintes, internautas. Gente,
Sintam-se abraçados por nós, em gratidão a esse período que nós passamos nesses jejuns, e que possamos elevar o nosso pensamento para o divino amigo, esse amigo que não vem só em dezembro, ele está sempre conosco, pois há 2000 anos nos prometeu que permaneceria conosco até o final dos tempos e por muito mais. Que possamos imaginar esse mestre querido, o nosso Rabone, nosso Rabi da Galileia, abrir seus braços com seu olhar meigo e sereno, envolvendo-nos em paz, em luz. Todos nós que nos encontramos aonde quer que estejamos, em nossos lares, ou nas ruas, ou nos hospitais, onde quer que estejamos sintonizados com o plano maior, que possamos agradecer essas bênçãos que derramam do alto sobre nós. Envolve, Jesus, a todos, encarnados e desencarnados, e que possamos, ansiando esse momento, que possamos chegar um dia a esse planeta regenerado, onde o amor reinará. Fica conosco, divino amigo, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Galera, muito, muito obrigada a todos os ouvintes. Um cheiro, um beijo, um cuscuz com queijo. E o decreto tá liberado. Quintou, galera! Tchau. Pronto. Fiquem com Deus. Valeu, Alcides. Um abraço. Obrigado. Viu, seu Alcides? Obrigado, Pedro. Eu que agradeço. Eu estou falando aí só rapidinho. Eu faço parte de um grupo, inclusive vocês estão convidados, porque nosso grupo ele não tem ideia federativa. Ele reúne casas, casas espíritas para fazer o trabalho social. Para vocês terem uma ideia, nesse ano agora nós distribuímos 600 cestas básicas para famílias carentes. Olha aí, coisa bonita. Né? E sábado, domingo próximo agora, nós vamos realizar um almoço na casa de recuperação. E no outro domingo estaremos levando 100 cestas básicas para famílias lá de Pacajus, do lixão de Pacajus. Isso é lindo. Roupa, brinquedos. Cada final de mês, cada última terça-feira do mês, a gente distribui alimento na Praça do Ferreira e nas ruas do centro, né? É um trabalho que a gente faz constante, nós não paramos durante a pandemia. Não pode parar não. Nós tivemos esse trabalho funcionando, levando alimento para quem necessita. Isso. Estamos em campanhas diariamente, arrecadando alimento, roupas, brinquedos, calçados. São os sirineus. Né? E esse grupo, hoje nós somos 14 casas espíritas, casas independentes, casas filiadas à FEEC, casas filiadas à UZS, não importa. Não importa. A gente quer unir e fazer um trabalho, levar, pelo menos minimizador do outro, né? O sofrimento. Isso, até de outras religiões, né? Então, que quiserem são dois grupos. Juntar, tem um grupo chamado Amigos Solidários, que eles são evangélicos e católicos. Eles se unem com a gente e a gente faz um trabalho todo junto. Ah, isso é maravilhoso. Parabéns, Pedro. Viu? Parabéns, tá? E qualquer coisa a gente está aqui à disposição para ajudar. Tá bom. Depois a gente vai se inteirar mais disso, tá bom? Tá bom. Um abraço. Tá. Iraci hoje não falou nada. Tchau, querido. Obrigado, Alcides. Tchau, boa Até noite. mais. Tchau. Tchau, gente. Eu acho que a proposta é essa, né, da doutrina, né? A gente se unir para trabalhar em prol do outro. A gente sai daqui para casa de recuperação achando que está levando alguma coisa, quem traz é a gente.